Se tem uma galera que produz matéria-prima para mandar para o mercado externo, né, e contribuir com um processo de desenvolvimento produtivista a partir do superávit da balança comercial, tem uma outra galera que está preocupada em produzir, em fornecer, né, achou um nicho, na verdade, né, falando de uma maneira bem capitalista, bem mercadológica, achou um nicho dela nesse processo de desenvolvimento. Cadê o lugar dela? Que é o agricultor familiar, o camponês, o pequeno produtor. Produzir alimento saudável. Mas nem todos eles produzem alimento saudável. Né? Existe a tal da transição agroecológica. Então, esses caras, a gente vai aprender um pouco sobre eles na parte final. Né? É uma prática baseada, pautada em muita discussão acadêmica, né? Sociológica, filosófica, antropológica, geográfica, histórica. Né? Então, por conta de toda essa discussão dentro da academia, surgem, então, esses modelos alternativos. Né? A professora vai falar, então, que o agronegócio também não passou pela academia. Muito, mas muito. Né? O agronegócio explodiu, a produção, né, em escala explodiu por conta da chamada Revolução Verde. Né? Vocês lembram disso, nos anos 70? Mas foi, a maior contribuição foi, sem dúvida nenhuma, da indústria química. Né? Química. Então, teve um viés. Né? Teve um viés, a ciência, né, para atender o interesse dessa produção em escala. Hoje, os modelos alternativos que a gente vai ver depois se pautam em outro viés. Tá? Um outro viés. Por conta de um novo contexto histórico que a gente está vivendo. Tanto câncer aí, né, não sei o quê, bababá, gente morrendo, bababá, bababá, pobreza. Por mais que tenha se aumentado a quantidade de produtos, né, dessa produção em escala, né, a fome não passou, não acabou. Né? Pelo contrário, nos últimos anos piorou. Né? A balança comercial brasileira continua com superávit ano após ano, e a gente está com 30 milhões de miseráveis no país, acho que 7 em 2016, estamos com 30, já quase perto de 30 em 2020. Ah, professor, mas tem tantos anos? Tem, mas o agronegócio continua produzindo bastante. Né? Então, existe uma lógica de desenvolvimento onde essa produção não chega até a mesa de fato. Né? Então, os caras desse modelo alternativo descobriram esse nicho, entre aspas. E é isso que a gente vai fazer na segunda etapa e finalizar a disciplina. Temos o texto também final, não é? Além da avaliação do dia 3, a gente tem o texto final da disciplina, que vocês vão ter que contemplar de alguma forma essa primeira parte, né, com esses dados que a gente mostrou em mapas, e a teoria, né, de alguma forma trazer essa teoria da professora Darlene, e vamos explorar, vou desligar esse tempo aqui, e vamos explorar esses modelos alternativos, tá? Buscar esses modelos alternativos aqui na nossa região norte, tá? Problematizando alguma coisa aí, tá? Mas eu vou destinar uma aula para fazer essa tutoria mesmo, né? Chegar e postar um por um aqui, quem quiser, e falar, ó, constrói o texto assim, assim, assado. Começa assim, né? Introdução, desenvolvimento, utilizando esses subsídios, tá? Então fiquem tranquilos que eu vou dar esse suporte, né, para que vocês façam um texto minimamente coerente com aquilo que a gente tem discutido aqui, tá bom? Certo? Correto? Fechou? Eu vou buscar uma água ali, tá? Uma água, um café, e eu já vou, e a gente começa, tá? Vou fazer uma revisãozinha rápida aqui para avaliação do dia 3. Alguém tem alguma dúvida? Por hora? Nossa, estou sendo tão claro assim. Tudo bem para o dia 3, a avaliação? Tranquilo. Massa. Bom demais. Espera aí, galera. Espera aí que eu vou pegar um café ali. Vai ficar gravando aí para eu não perder a gravação.
Peraí. Fizeram a inscrição lá? Fizeram? Não deixem de fazer, não deixem de fazer. Está com quase 300 inscritos lá já. Então vamos lá. Preparados para uma viagem? Então vamos lá. Então, rapaziada, a primeira coisa que a gente discutiu lá atrás, no início da aula, esse vai ser o conteúdo da avaliação do dia 3, tá? Não precisa ficar procurando em mais nada, não. Só assistir os vídeos, tá? Vocês dão conta de fazer. E aí a primeira discussão que a gente trouxe para a disciplina foi exatamente essa diferença entre geografia rural e geografia agrária. Uma vez que no currículo de vocês, no currículo de vocês já aparece geografia agrária. Enquanto que os currículos anteriores da licenciatura, do PPC antigo, a gente tinha geografia rural. A geografia agrária deles vai mudar, está mudando a partir de agora, né? A próxima, ano que vem tem o quarto período lá, é a minha disciplina, aí passa a ser agrária também. Olha, por que isso, né? Então foi a primeira coisa que eu trouxe de discussão. Claro que para vocês, isso não tem muito impacto, sobretudo porque vocês já entram com geografia agrária, vocês já entram modernos, né? Ou pós-modernos, sei lá como queiram. Mas eu trouxe essa discussão já com eles, porque tinha essa transição rural-agrária. Isso tem tudo a ver, né, didaticamente falando, tem tudo a ver para a gente entender como é que a ciência ela vai se moldando aos diferentes contextos históricos. E a geografia rural-agrária também foi diferente. Então, foi a primeira discussão que a gente trouxe, foi exatamente em torno disso. A perspectiva análise da geografia agrária, né, o objeto de estudo da geografia agrária, e depois a professora Darlene vai explorar muito isso, o objeto da geografia rural, né, era a paisagem, né, eram os dados, era aqueles dados econômicos, né, então, por isso que ela se aproximava muito da geografia econômica, porque era um espaço de informação, né, aquele espaço estava sendo ocupado
E aí os caras tentavam entender por que aqueles passados estavam sendo ocupados, por que essas determinadas culturas estavam sendo desenvolvidas num lugar e não no outro. Então esse processo de catalogação, já com cunho científico, surge no Brasil para dar um suporte de informação, assim como foi a geografia lá atrás também, né, que teve esse papel dos exploradores, dos navegadores, dos viajantes, né, que catalogaram informações sobre essa geografia. Na geografia agrária brasileira, rural, a gente teve esse momento também, né, dessa catalogação dessas informações, e de mostrar de que forma que essa produção causava impacto. Talvez até por isso, né, como foi um conhecimento acumulado, com mais densidade, talvez até por isso se criou, então, esse status, né, para a produção no campo brasileiro, com um olhar econômico, né? Como ele impacta na economia brasileira. Como a economia brasileira, por anos, né, foi uma economia rural, né, basicamente rural, até os anos 30, 40, né, café, algodão, bababá. Isso está marcado na cabeça de muita gente, né? Governantes, enfim, a gente toda. Ficou muito carimbado na identidade nacional essa produção. Então foi isso que aconteceu, né? Mesmo uma geografia, quando a geografia que analisa o campo, que analisa a agricultura, que analisa a produção pecuária, surge, né? Era essa geografia para entender essa produção no campo, que é um espaço distinto da cidade, né? Então, por isso que rural, né? A análise do rural leva muito a questão da análise da paisagem, que é a forma, porque é a análise daquele espaço que não contempla o urbano, né? Então, se está dentro do urbano, não interessa para a geografia rural. É uma atividade distinta do urbano, né? É uma atividade que tem uma força própria quando ela surge lá até os anos 30. Então, por isso rural, né? Por isso rural. É uma análise da produção específica, na paisagem do rural, que que não se confunde com a paisagem urbana. Enquanto que a geografia agrária, que é essa que vocês pegam, também contempla essa perspectiva, como a gente já trouxe aqui, mas traz também, e é o que a gente encerra a disciplina falando, a força das relações sociais de produção, né? Do modo de vida do trabalhador do campo. Contempla esses elementos também, de outras formas de pensar, viver o campo, né? Além da produção econômica, da transformação da plantinha em cifra, né? Que era o foco dessa análise rural. É uma perspectiva que é uma dimensão, uma análise, né? Uma proposta de análise que traz também outros elementos que talvez não estejam tão evidentes assim, mas que estão postos no campo, né? É o modo de vida do trabalhador rural lá, é a família dele, né? É a intenção dele lá, né? Na hora de produzir, né? É o circuito curto que ele faz parte ali, né? E que ele resolve a vida dele, sem entrar numa balança como uma logística de exportação, um porto, papapá. Entra também, às vezes, alguns casos. Mas é um cara lá que também precisa ser estudado. E foi exatamente nessa perspectiva que se contemplou essa análise da geografia agrária. Uma análise mais completa, satisfazendo as demandas de contexto histórico que a gente está vivendo. Né? Tá certo? Então a ciência é assim, né? Ela é acumulativa, né? Vai juntando informações, ficando cada vez mais complexa, né? Não a ciência, mas as próprias relações, né, humanas vão ficando cada vez mais complexas, e essas relações com o espaço cada vez mais complexas, portanto, demandam, exigem novas análises, né? Até porque se ficasse só numa única dimensão, chegaria um momento que ela se esgotaria, né? Então ela se renova, a análise se renova, e foi isso que aconteceu nessa passagem
da rural, da dimensão rural para a dimensão do agrário, essa análise. Não esquecendo que uma coisa não elimina a outra. Algumas considerações eram feitas, sim, nas relações sociais de produção, no tempo da rural, mas isso não era prioridade. Assim como no momento agora na análise da geografia agrária, muitas questões são consideradas nessa análise do rural, no produtivismo, né, da produção agrícola, econômica, da força do econômico dessa produção do campo, mas não é a única, né? Ela é parte de todo um outro contexto que inclui outros sujeitos. Estou sendo claro? Está tranquilo? Daniel? Daniel? Onde a galera foi embora, só que eu estou gravando, né? E aí eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar, né? Então, aquela primeira etapa que a gente problematizou, né? Existe um problema, por isso que a gente está falando. E a gente mostrou como é que esse problema está dado, né? E chegou até, então, a ponte da professora Darlene. Vamos dar uma relembrada aqui que a gente falou. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão aí, gente? Maria está aí, Maria? Ah, Daniel, apareceu, assustei, né? Estou sim. João, seja bem-vindo, João. Bom dia. Quem mais que chegou aí? Antônio. Bom dia, Antônio. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Aqui, rapidinho para a gente relembrar. Aqui. Dá uma olhada aí, rapidinho para a gente poder lembrar. Né? Estão vendo aí? Sim. Estão vendo aí, galera? Sim. 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 Estão vendo? Som. Sim. Vai. Estão aí? Sim, professor. Eu não estou ouvindo, não, Alex. Meu som. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, porque meu som estava desligado. Meu som no meu fone. Meu Deus, eu estava com medo que o povo tinha ido embora. Tá me ouvindo aí agora? Tá me ouvindo, né? Sim. Ah, Sim. cara, eu estava desesperado porque meu fone estava desligado. Mas o meu som estava saindo, é isso? Estava. Ah, desculpa aí, gente, é final de ano mesmo. Vamos lá, voltando. Desculpa. Estão vendo aí? Estamos. Beleza, agora sim. Ah lá, então a gente trouxe alguns problemas, né, para poder contextualizar a questão da área, né? 20% das terras do mundo agricultáveis, e no Brasil 60% de terras ainda cobertas por vegetação nativa, né? E dessas terras agricultáveis, cerca de 25 a 30% já degradadas, né? Inclusive no Brasil, tá? Mas por que interessa esses números aqui? Exatamente porque a gente tem ainda 1/4 da população mundial passando fome, né? Então, tem uma área agricultável, tem uma área de vegetação passível de ser explorada, né? E é isso que os caras fazem, vão para cima dessas terras de vegetação nativa, sob o argumento de resolver o problema da fome também. Mas não resolve. Porque o viés, essa expressão é ridícula, né? É lucro, né? A lucratividade, não a satisfação dessa necessidade, né? Que é
garantir, acabar com a fome. Então, é um paradoxo, né? Tem muita terra sendo lavrada, sendo explorada, tem muita terra para ser explorada, né? Mas não nesse modelo destrutivo, é possível explorar ela de maneira racional, e a fome continua. A fome continua. Ora, você quer argumentos melhores do que isso para discutir, trazer isso para dentro da academia, discutir a questão do campo? Pronto. A gente tem as terras do Brasil, que a gente já tinha falado lá, né? Então, muita terra ocupada, muita terra a ser ocupada e muita terra em litígio, em conflito, né? Porque tem muita terra devoluta no Brasil, né? Aquela terra que é do Estado, é de todo mundo. Então, dependendo do lugar, a galera chega lá, toma conta, e aí vale a força, né? Vale a força. Nesse processo, ao invés do cara comprar, ele vai lá e ocupa, né? Fica mais viável, né? Mas só que não é só o cara que não tem dinheiro que ocupa, o cara que tem dinheiro também ocupa, né? Então, o Brasil tem dentro dessa lógica, está se produzindo, existe o viés de lucro, tem muita área para explorar, né? E tem o argumento de acabar com a fome, né? Tem um sujeito nesse quadro, nessa cena, que é o cara que ocupa sob o argumento de acabar com a fome, mas ele não quer acabar com a fome, ele quer produzir lucro. Mas tem um cara que é o sujeito da fome, quer ocupar para poder garantir o seu ganha-pão ali naquela terra, né? E aí a gente tem um barril de pólvora onde muita gente tem morrido aí, né? Por conta dessa lógica ingrata que a gente tem no Brasil. Tem alguém chegando aí. Guilherme. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Muito bem. Aqui. Estão vendo aí, né? Sim. Aí a gente tem lá aquele argumento. Aí a gente tem um modelo de desenvolvimento do Brasil, que foi historicamente construído desde da sua invenção em 1500. Né? Então, a forma como o território foi sendo ocupado, dividido, contemplou a valorização dessa produção. Né? O Brasil é o quintal do mundo. O Brasil é o país que como é que é a expressão lá? Que alimenta o mundo. Né? Você já deve ter visto isso. Então, tem toda uma propaganda aí, a Agretec, a Agrepop, papapá, que não é algo novo, não é a invenção do Boninho lá da Globo, não, mas é algo construído historicamente, né, para trazer esse sujeito como um sujeito de valor aqui, que é o sujeito agronegócio. Aí a gente tem argumentos em torno disso que são incontestáveis, né, sob a lógica desse desenvolvimento produtivista. 13% crescimento em 2017, cresceu também 6% em 2020, algo em torno disso aí, nos últimos anos, ainda que em tempo de pandemia, né? Ou seja, quer um argumento melhor para o cara falar, não, os caras têm força, como é que você vai acabar com o agronegócio da terra para o índio? Como é que você vai deixar a terra na mão do índio, a terra improdutiva, né? Se é esses caras que estão trazendo dinheiro para o Brasil, entendeu? Nessa lógica, né, de vende mais do que compra, né? Então traz mais dólar para cá, nessa lógica. E aí o bolo vai crescendo, essa é uma lógica de desenvolvimento pregada. 44% das exportações, como é que você vai contestar? 23,5% participação do PIB, né, da riqueza durante o ano, acho que 2017 também. 42% dos empregos, né, ainda que aqui esteja mascarado o emprego do pequeno, que é mais impactante, né? Mas enfim, quer argumento maior que esse, melhor que esse? Um discurso lá no púlpito?
Aí tem o papel da agricultura familiar, né? Aí a gente faz uma análise regional aqui bacana, né? Da força, do número de estabelecimento e a área ocupada, né? Para a gente ver o equilíbrio, né? Do tamanho das áreas, tá? A gente tem aqui o impacto no número de estabelecimentos, 50%, na região Nordeste, que é a região mais tradicional da agricultura familiar no Brasil, tá? Primeiro o Nordeste, lá que surgiram os pequenos produtores, a luta desses pequenos produtores, depois no Sudeste, sobretudo no Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo e Paraná e tal, a região de Foz do Iguaçu, aquela macro-região ali, onde se tem, então, o surgimento desses grupos, né? Esses grupos de pequenos agricultores, pequenos produtores, com base na agricultura familiar, no trabalho familiar, tentando mostrar a sua força, tá? Então, 50% das áreas, do número de estabelecimentos está lá no Nordeste, enquanto que 35% da área eles ocupam, o que significa que essas terras tendem a ser pequenas, né? Pequenas. Então, muitos estabelecimentos com menos área, no contexto nacional, tá? E a gente tem um contraponto aqui, que é esse vermelhinho aqui, né? Centro-Oeste, não é isso? Não, é o Centro-Oeste. 5% dos estabelecimentos com 12% da área. Ou seja, leva-nos a concluir que uma quantidade menor de roças ocupa uma área maior no território nacional. Então, as terras, né, os módulos, as propriedades aqui no Centro-Oeste são maiores, né, são maiores, tá? Em hectare, tá? Do que a região Nordeste, tá? Só para a gente fazer uma análise e trabalhar um pouco também, matematizar também a análise, regionalizar a análise, né, que é muito geográfico isso, utilizando também a matemática. Muito bem. Aí a gente tem, de fato, a força da agricultura familiar, né, o que se produz, né, e aí você fala, como são produtos, como posso dizer, a maior parte deles, não só para falar que são produtos perecíveis, não, mas são produtos que a gente chama de circuitos curtos, né? Eles atendem necessidades de uma escala mais ampliada, na verdade, né? Uma escala mais próxima, né? Então, o cara produz aqui na roça, planalto rural, para fornecer, né, para Montes Claros, né? Anda poucos quilômetros. Então, o raio de atuação, né, de interação desses produtos da agricultura familiar é um raio menor, né, mais reduzido dentro do espaço, tá, do que o agronegócio, a produção em escala, né, a produção de matéria-prima commodity. Então, são circuitos mais curtos, tá? Então, o que a gente tem nesses circuitos curtos? Mandioca, feijão, milho, esse milho crioulo, né? Dessa semente. Não posso falar que tudo é crioulo, mas tem de ser essa semente mais, como eu posso dizer, mais tradicional, né? Café, né? Não esse café gourmet que está por aí, mas é um café, aquele pezinho de café mais tradicional, né? O próprio arroz, o trigo e a soja, né? Para consumo imediato, eu poderia dizer assim. Então, essa é a força dessa agricultura familiar. Quando a gente fala familiar, também é aquela propriedade que utiliza o trabalho familiar. Não a agricultura familiar do Fernando Henrique, que é uma outra pegada. Mas a agricultura familiar que usa o trabalho familiar como base dessa produção. Tá? 70% da comida, né? Esse é o circuito curto, né? Então, dificilmente o cara vai comprar mandioca, né, do Planalto Rural, o cara lá do Sul vai comprar mandioca do Planalto. Não, essa mandioca é fornecida num raio mais reduzido de espaço, tá? Os mercados locais. Aqui as exportações e o impacto do agronegócio, das exportações brasileiras
do agronegócio em 2019, né? A soja, uma força maior, né? Mas o crescimento do setor de sucro alcooleiro, né? Da produção de biodiesel, né? Enfim, esse é o quadro das exportações, mas a soja ainda continua sendo, sobretudo por conta do mercado com a China, né, que esse impacta demais. O que eles mais demandam da gente sem dúvida, continua sendo a soja. Para quê? Para servir como matéria-prima para a produção de ração animal. A balança do agronegócio, tá? Aí a gente tem o impacto da China. Você vê o comportamento aí, 2018, 2019, estável, né? Você vai pegar 20, que entra a pandemia, vai ter um leve decréscimo aí no impacto do lucro, né? Da produção de lucro do setor, mas ainda assim, se comparado a outros setores, o impacto foi menor. A China aqui como grande mercado, Estados Unidos, Países Baixos, ali a região da Europa, Irã, o Oriente e o Japão. São os principais destinos dos produtos das commodities brasileiras. Aqui o embate entre o grande e o pequeno, tá? Então, os pequenos tem em número de estabelecimentos 84% das terras, né, das propriedades, tá? Enquanto que 84% das propriedades ocupam apenas 24% do território, da área. Tá? E inversa a análise aí do setor patronal do agro, né? Ou seja, menos propriedades com mais área. Pessoal ocupado, os pequenos, 75% de todo o pessoal ocupado no campo é de pequeno produtor, tá? E o valor da produção, 1/3 da patronal é a produção de lucro, né? Renda. Né? Lucro é a patronal, renda é o pequeno produtor. Né? É 41 bilhões dividido por 12 milhões lá de trabalhadores. Né? Tá? Então, os pequenos têm mais propriedade, ocupam menos área, disponibilizam um maior número de vagas de trabalho no campo, tá? E, comparativamente à produção patronal, produzem mais renda. Tá? E o inverso a gente tem na patronal, com menos propriedades, mais área, menos emprego, porque é tecnificada, e comparativamente à produção dos pequenos, produz menos renda e mais lucro, porque o dinheiro é concentrado, fica concentrado na mão desses 15% aí de propriedades. Aqui é para refletir, não vou na filosofia agora não. Vamos passar aqui para o segundo. Tá tranquilo aí, rapaziada? Tranquilo. Tranquilo. Aqui a gente tem aqui... Meu computador não chega até 31 de dezembro. Tenho certeza disso. Ele não me respeita. Estão vendo aí agora? Não. Sim. Não é isso aqui, não. Aqui, é esse aqui. Muito bem. Aí a gente trouxe, então, um pouco sobre como é que aquele quadro, né, está espacializado. Ora, a gente é da geografia, a gente precisa espacializar. Aí eu trouxe esses elementos aqui, ó, uma base, né, a geografia de base, o suporte, né, para esse contexto, para essa prática humana no espaço. E a gente trouxe aqui o contexto dos biomas, né, porque cada um tem a sua sensibilidade, né, ou seja, o impacto dessa atuação do homem no espaço
é sentido de formas diferentes conforme o bioma, né? Então, tem biomas mais resistentes, menos resistentes, que exigem determinadas técnicas, outras técnicas, né? Muito ligado à questão da água, da temperatura, do solo, tá? Então, por isso eu trouxe esse quadro, para a gente não esquecer que ele é o suporte, tá, das áreas especiais, onde chove bastante, né? Concentração de chuva no extremo noroeste e no extremo sul, né? Com poucas chuvas no nordeste. Água no subsolo, a gente tem aí um outro contexto que abre novas perspectivas, a gente falou, o aquífero Guarani e o alter do chão, né, que de repente cria uma grande possibilidade para o setor, para a região semiárida brasileira, né? A gente tem aqui as áreas antropizadas, né? Isso é até óbvio, né? A gente imagina esse quadro antes de ele aparecer, né? De sul para norte, né? Mais antropizada de sul para norte ali, mas com algumas manchas impactantes já dentro da floresta amazônica, né? As áreas potenciais aí para produção agrícola, sendo que os verdinhos são as mais buscadas, e aí o que justifica a tal da expansão da fronteira agrícola, né? A galera sai do sul e vai buscando esses verdinhos aqui, ó. Olha lá, tá buscando esses verdinhos ali. Desde a expansão da fronteira agrícola até a atual Matopiba, né? Então, é atrás dessas terras que os caras estão indo, né? Grandes e pequenos. A gente tem as terras indígenas, tá? Basicamente concentradas no norte do país. A gente tem as áreas de proteção, que coincidem também com as áreas indígenas, umas manchas, tá? Depois a gente para pensar assim, pô, não, cara, você pode até defender a ideia do agronegócio. Não, tem que, essas terras estão paradas, são improdutivas, tem que deixar o agronegócio tomar conta, porque os caras impactam demais na economia brasileira. Bom, mas proporcionalmente você já não viu que o Brasil, em 1500, ele era todo verdinho e amarelo, assim, né? Dentro dessa cartografia temática aqui, dessas cores aqui, né? O Brasil era todo verdinho e amarelo em 1500. A gente chega em 2020, 2008, que é esse dado aqui, com algumas manchinhas verde e amarelo. Até essa lógica tem que ser pensada também, né? Então quer dizer que o caminho é acabar com todas as verdinhas e amarelo, é isso? Não tem sentido, né? É preciso, como a gente discutiu desde o início da disciplina, é preciso contemplar os dois. Tem dois sujeitos postos, né? Não é eliminar o outro. É reconhecer o outro, respeitar o outro e garantir um espaço para ele, né? Um território, um espaço, terra. Porque sem terra também fica discutindo, tá? O valor simbólico da cultura, papapá. Se não tiver terra, a cultura morre. Então, é isso que a gente briga, né? Para que se pense, né? Ali os índios, né? Isso, claro que não era todo vermelho. Aliás, pode falar que era todo vermelhinho, porque os territórios que existiam aqui eram de propriedade dos índios. Olha o que restou aí, né? Então, tá certo isso, olha. Você vai eliminar o povo? Simplesmente assim, você vai eliminar o sujeito? Não é essa a lógica, não pode ser essa lógica, né? Ainda que haja argumentos aí, os caras em 500 né? 500 e quantos anos? 1500, 2000, 520 anos, já são maioria. Então, a resistência é nesse sentido, de que se contemple esses dois sujeitos, né? E não a hegemonia de um só, né? Só um. O mundo seria muito feio, né, cara, se fosse só branco, né? Só branco. Tudo branco. Já pensou tudo branco? Seria chato demais. Então é nesse sentido que a gente traz a discussão. Que as vias de acesso, obviamente, quanto mais comunicação trocada, mais se atua sobre o território, se apropria daquele espaço, se apropria daquele território, né? Então a gente vê que essas linhas
começam a chegar também na Amazônia, até o extremo do Brasil, coisa que uma estratégia, né? Era uma política defendida pelo governo militar, né? De ocupação, de construção de linhas, né? De comunicação para ocupar o território, garantir o Brasil, proteger o Brasil, né? Proteger o território nacional, aquela coisa toda. Então, é uma ideia. Então, comunicou essa região, né, para outras, e aí também favoreceu esse processo de ocupação. Então, onde a informação chegava primeiro, o cara corria lá, vendia terrinha no sul, né, que já estava improdutiva, e com o dinheiro que ele ganhava lá, com a terra mais valorizada, ele comprava 3 vezes mais terra, ou comprava 3 vezes mais terra no norte, ampliava isso, porque os seus vizinhos, as suas terras vizinhas eram devolutas, se não, né, indígena, ou se não, enfim, sem proprietário legal. Então, aconteceu e acontece muito isso ainda, né? E tem outros sujeitos ali também interessados nessa Amazônia, que são os sujeitos da mineração. Então tem muita gente querendo aí, né? Lavouras permanentes. A gente fez não é uma transição aqui, como ficou, tá? Então, banana diminuiu bastante de 96 a 2014. Café permaneceu o mesmo, né? Laranja permaneceu o mesmo. Café, laranja são produtos de exportação, né? Banana é produção, atende basicamente o mercado local. Algodão, né? Teve uma crise do algodão aí no oeste de São Paulo, né, em Mato Grosso do Sul, e subiu. Essa cultura de algodão acompanha muito esse movimento, né, essa abertura de novas frentes, né, porque atende também o mercado local, né, produção de lavouras temporárias, né. Esse arroz também é um arroz que atende mercado local, regional. Então a gente vê uma diminuição, né? E aí em 2014, o único lugar que permaneceu o mesmo aqui foi o extremo sul do país. E hoje, se você pegar na prateleira do mercado, você vai ver 80% do arroz vem do sul, né? Então, a produção em outras regiões diminuiu muito, mas continuou estável na região sul. E hoje a região sul fornece arroz para o Brasil inteiro, o que acaba encarecendo, né, o produto, né? Para se distanciar. Né? Todo mundo come arroz no Brasil. É da cultura alimentar. Cana-de-açúcar. Aí a gente tem aqui, né, uma diminuição na região, um aumento, né? Um aumento substancial na região oeste de São Paulo, ali, Minas Gerais, né, no Triângulo Mineiro, um aumento substancial. Esse é o movimento mais atual do campo brasileiro, o aumento da produção de cana-de-açúcar, viu, gente? Em vistas a atender o mercado internacional. Lavouras temporárias do feijão, também um produto de circuito curto, né? Diminuiu bastante a produção de comida, tá vendo? Milho, né? O milho também a gente vê uma diminuição na produção, sobretudo na região nordeste, que é o milho de circuito curto, enquanto que o milho profissional, esse milho da Monsanto, né? Do transgênico, esse que tem um Tzinho, lá no Gulão, lá no Elma X, e esse aumentou, né, na região, que é o perfil desse milho commodity, tá? Soja aumentou também, né? Sobretudo no Mato Piba, olha lá, você vê aqui, ó, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Tá? Trigo também a gente sempre foi muito dependente do mercado externo, sobretudo
dos países aqui do sul, né, da Argentina e Uruguai, continua estável, até houve um aumento, né, na região de Minas Gerais, aqui, na proximidade de Minas Gerais, aqui, sul de Minas, Triângulo Mineiro, produção de trigo no Triângulo Mineiro. Aí a gente tem um quadro social, né, das relações sociais, aos camponeses assalariados, a diferença, né, a gente vê a concentração de camponeses, né, na região Nordeste, que é essa agricultura mais tradicional, do pequeno produtor mais tradicional, onde se deu origem às primeiras ligas camponesas, esse movimento social de luta por terra no Brasil. Então tem essa força do camponês, da produção tradicional desses pequenos produtores, enquanto que o trabalho assalariado se concentra mais na região sudeste do país, sul e sudeste. A gente vê também uma manchinha aqui de camponeses no oeste de Santa Catarina, né, norte de Rio Grande do Sul. Também tem uma tradição ali de luta, né, de algumas guerras históricas que aconteceram ali, de luta pela terra também, e que marcam a presença desses camponeses lá, ainda que envoltos desse processo de assalariamento no campo também. Aí os acampamentos e assentamentos, ou seja, a luta está em todo lugar, né? O verdinho aqui já foi assentado, e o vermelhinho, famílias em... Isso aqui? O que está escrito aqui, galera? Família em... Não consigo enxergar isso aqui, não. Famílias em ocupações. Tá? Então, se a gente vê aqui, né, o sangue nos olhos em todo o país, no sul, né, essa região que eu falei para vocês, no Pontal do Paranapanema, no oeste do Paraná aqui, né, que é uma região tradicional, assim como é também o oeste da Bahia aqui, né, Pernambuco, são regiões tradicionais dessa luta pela terra. Então, acampamento forçando assentamento, né? Acampamento na beira da estrada forçando o governo a criar um projeto de assentamento para passar a cerca e poder produzir de maneira legal, né? Enquanto que os maiores projetos, né, do governo nesse sentido se deram nessas áreas aqui mais ao norte, jogaram os caras lá para cima, né? Muitos sulistas, inclusive. Tá? E aqui a gente tem, na região do Pará, aqui, que é o barril de pólvora no campo brasileiro, né? Um encontro ainda, né, de famílias querendo a sua terra e famílias que já foram contempladas em projetos de assentamento. Então eles sabem que ali a coisa, de alguma forma, tem andado por conta da organização social desses movimentos, né, de luta pela terra. Então, por isso que eles estão atuando ali, brigando demais, porque eles sabem que ali o processo tem acontecido, né? E agora, junto com eles também tem os grileiros, né? Tem o agronegócio e tem também como é que é? O minério, como é que é o nome desse trem? Mineradores, do ouro e de outros produtos, do ferro, né, as grandes empresas internacionais. Então, um barril de pólvora ali, onde os caras pressionam de todos os lados, né? E aí, no caso de acampamento e assentamento, os acampados sabem que os projetos têm acontecido, né, historicamente, então por isso eles continuam nessa luta lá também. Aqui a questão social mesmo, né, o analfabetismo rural. Aqui o IDH aumentou até 2000, pelo menos, né? A gente consegue ver um avanço no IDH educação, ou seja, processo de alfabetização em curso, tá? Sobretudo no norte do país e nordeste, né? Norte e nordeste, ó, pelo menos até 2000. Esse dado carece de atualização por falta dos censos, inclusive. O IDH de longevidade, então a gente vê também que melhorou, o pessoal está vivendo mais, sobretudo no Nordeste. A gente tem renda, né?
o impacto também da renda, aliás, aqui, impacto negativo de renda no norte do país, enquanto com impacto relativamente positivo na região Nordeste. Tá? Uma melhora na renda da região Nordeste e uma piora na renda da região Norte. Tá? Aqui o IDH geral, né? Uma melhora dos nodos índices. Segurança alimentar, os mais escurinhos são as regiões onde se tem mais fome no país, em 2004. Essa região aqui, ó, né? Maranhão e Piauí, onde se tem muita prática de extrativismo, inclusive, né? Os povos vivem muito da floresta, e, ao mesmo tempo, a gente tem visto a chegada desse agro, né? Ocupando terras da produção em escala de commodities. Então, tem esse conflito aí também, que tem piorado a situação da questão alimentar nessa região. A área de posse, né? E aí é briga mesmo, tá? Briga mesmo, porque são as terras devolutas, a gente percebe que está concentrado na região norte. Aqui o número, tamanho dos imóveis, pequeno, médio e grande. O vermelho é grande e o verde é pequeno. Então a gente tem aqui os latifúndios concentrados no coração do Brasil, na região centro-oeste e norte, né? Centro-oeste e norte. Extrativismo vegetal, como eu falei para vocês, né? Lá onde está concentrada a pobreza, onde a galera vive basicamente da floresta, né? Lá no sul. A gente tem a produção de carvão, também tem um impacto muito grande aqui no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, né? E, ó, diminuiu bastante por conta do final do arrendamento das terras, né? Mas muitos desses arrendamentos foram renovados. Ou então, as propriedades foram adquiridas, né, pelos exploradores. Né? Mas se você olhar hoje, ó, muita produção de carvão aqui no norte e Vale do Jequitinhonha. Essa produção tem expandido cada vez mais aqui em direção ao sul da Bahia e o oeste aqui, né, nordeste de Minas, que é o Vale do Jequitinhonha. Madeira bruta, né? Produção de aves, concentrada no sul do país, produção de boi em todo o país, porque o boi é uma estratégia de ocupação do território. Então, eles derrubam a mata na calada da noite, no outro dia a terra devoluta está cercada e com boi. Ou seja, ela deixou de ser mata, não é improdutiva, porque está sendo criado o gado ali, tá? Então, o boi é a grande sacada, né, de ocupar o território, de abrir essas frentes. Suíno, a diminuição da produção de suíno também, né? A violência no campo, ou seja, a briga continua, por mais que você ande, você vê terra para tudo quanto é lado, fala, porra, os caras estão brigando ainda, porque tanta terra, mas tem. Né? Porque tem espaços também que são espaços privilegiados, né? De terra mais produtiva, que tem água, né? Que tem ouro, que tem ferro, que tem estrada, que tem internet. Né? Você no campo de trabalho escravo. Ontem, aliás, passou vocês viram a notícia passando o depoimento de uma moça estava sendo escravizada aí numa cidade aqui, próxima. Vocês viram isso? Enfim, é uma realidade que continua aí. Tá? Ali em Buritizeiro, parece que o pessoal estava escravizando ali. Trabalho, eles não falam escravidão, não. Falam trabalho análogo com a escravidão, né? Enfim, é isso. Legal, né, gente? Olha, tem informação, tem dados. É um Brasil que é cheio de informações, cheio de elementos para análise, né? Aí, a gente passou, tá tudo tranquilo aí, galera? Tranquilo. Então, aí a gente passou para falar da história, né? Onde é que surgiu essa agricultura? Como é que essa agricultura nasce? Olha, pô, tanto conflito, tanta briga, tanta terra no Brasil, ainda muita briga. Que isso, né? A gente começou, então,
a se aventurar na teoria. Quando a gente traz aqui, o Yari Diamond, né, no Arma, Germes e Aço, um trabalho que tem uma contribuição teórica, ainda que superficial, né, determinista, mas provoca vocês a começar a pensar, né? Ora, de fato, essa atividade humana chamada agricultura ou criação de animais, ela surge para trazer o desenvolvimento ou a desigualdade, né? E aí a gente então se aventura, né? Mergulha a análise do Diamond, falando da sorte geográfica, né? Falando da origem dessa agricultura 12 mil anos atrás, por conta de um suporte da natureza, né? Que a natureza permite com que as civilizações, com que os grupos humanos primeiro, né? Deixem de ser deixem de ser nômades e passem a ser sedentários, e comecem a domesticar plantas em 12 mil e animais em 9 mil anos. E a partir disso, o desenvolvimento de técnicas de armazenamento, produção em escala, como é que é o nome daquele negócio lá? Produz, eu ia falar sobra, né? Produz sobra, não. Produz em grande quantidade, armazena, tem uma garantia de alimentação. Excedente de produção. Perfeito, maravilha, perfeito nessa. Um excedente. E graças a isso ocorre o processo de divisão social do trabalho, né? Surgem os engenheiros, os filósofos, os arquitetos, os geógrafos, sei lá o quê, os matemáticos, né? E passam, né, a se dedicar a um outro mundo, a outras possibilidades. Essa agricultura, ela é apropriada, né, de determinados grupos, e no século XVI é apropriada pelo atual modo de produção capitalista, enquanto que outras não. Outras permanecem primitivas, assim como o Diamond deu o exemplo de Papua Nova Guiné, né? Onde o suporte deles não permite ainda, né, que se desenvolvesse uma cultura de escala. E não só por isso, também a própria cultura do lugar, em combinação com esse espaço, ela permaneceu como rugosidade, né, como diria o Milton Santos, uma rugosidade. Em tempos atuais, os caras continuam fazendo a casa no meio da floresta, produzindo taro, né, uma coisa assim, taro, aquela coisa que demanda uma força de trabalho maior de toda o núcleo familiar, o núcleo da comunidade. Então, os caras têm que se dedicar a produzir o alimento deles. Essa divisão social do trabalho, ela é simples, né, enquanto que é complexa na cultura de escala e tal. E aí a gente tem uma realidade que diz o seguinte: ora, o que é desenvolvido, né? Quem que é mais desenvolvido? O cara que está lá em Nova York, né, que come a comida enlatada, que passou por todo esse processo, produção em escala, commodity, indústria, indústria de base, depois uma indústria mais elaborada para botar ela na latinha ou no pacotinho, né? E que nem sabe o que é campo, né? Mas que vive, precisa desse campo para viver. Esse cara é desenvolvido, ou o cara lá que está lá em Papua Nova Guiné, que faz a própria casa, produz a sua própria alimentação. Estou dando um exemplo para lembrar do filme. Ou seja, quem é mais feliz, quem é mais desenvolvido no sentido lato, né, geral? Não sei, cada um acha uma coisa, né? O fato é que esses caras estão aí, postos, e a gente é preciso contemplar, né, esses interesses, tanto dentro da academia, e aí nas análises que a gente está fazendo, como enquanto política pública, né, do Estado brasileiro, ou os outros estados, a gente está falando do Brasil, lá, o que nos interessa, o Estado mineiro, brasileiro, porque esses caras estão aí, tá? E aí a gente fecha essa ideia geral. Ó, que bacana.
Mas, porra, só é o suficiente? Não, não é suficiente. A gente traz um pouco da Darlene para falar um pouco sobre como é que a geografia viu isso tudo, né? Viu isso tudo acontecer desde que ela chegou aqui no Brasil no início do século XX, né? E se desdobrou em geografia rural no primeiro momento e agrária no segundo momento, né? E aí ela traz, então, todas as demandas de contexto e como os sujeitos dessa ciência que foi sendo criada atuaram, né, para entender o campo, esse campo dinâmico, está em constante transformação. Então, desde os primeiros viajantes, né, que não tinham cunho científico, geográfico nenhum, né, que só catalogaram, até um primeiro momento dos estrangeiros que chegaram aqui e estavam muito preocupados em compreender como é que esse país estava sendo construído, né, mas utilizando muito das ideias deles, né, sobretudo a geografia regional, laplaciana, né, a criação de conjuntos de áreas. Então, a gente foi muito influenciado pela geografia geral, pela geografia rural, agrária também, né? Então, eles começaram a ver que no Brasil, por conta desse suporte, desse espaço que é diferente, diferentes culturas foram sendo desenvolvidas e começaram a dar cabo a essa informação, a catalogação dessas informações sob o viés das teorias europeias, americanas. Aí a gente tem uma fase onde a geografia brasileira começa a ganhar força, né? O Orlando Valverde talvez seja uma referência nessa transição, ainda que ele seja quantitativista também, ele faça a análise do rural, né, muito próximo da geografia econômica, ele é, de fato, a inauguração da produção da geografia agrária, rural agrária brasileira, né, efetivamente brasileira, né, buscando métodos próprios para entender essa dinâmica genuinamente brasileira. Então, ele é um marco nessa transição. E a gente tem outros pesquisadores, tal, que vão, então, atender a novos contextos até chegar nessa geografia rural, agrária, aliás, que contempla essas relações sociais de produção também, o desenvolvimento rural, né, o modo de vida no campo, né, as lutas sociais no campo, enfim, contemplando não só a produção econômica, mas também as relações sociais, que são os pequenos grupos, da agricultura familiar, do pequeno produtor, né? E esses dois caras, então, estão aí para a gente pensar alternativas. É o que a gente vai fazer na próxima etapa da disciplina, depois do dia 3, que é o dia 10. Que a gente vai falar um pouco sobre esses modelos alternativos que saem da academia, que saem das discussões acadêmicas, saem da geografia, da sociologia, da filosofia, da antropologia, né, para dar respostas ao mundo, né, a um país que seja, né, na verdade também tem influência de movimentos que estão acontecendo em outros mundos. O próprio Sabohan, que eu vou trazer de exemplo para vocês, ele é um estudioso desses modelos na França, ele é funcionário de algumas instituições aqui no Brasil, e traz essas experiências para prática, né, para implementação no Nordeste, aqui em Unai, e como semente mesmo, faz brotar algumas dessas ideias nessa perspectiva de influência também teórica europeia, mas agora já com uma geografia rural agrária, agronomia, né, sociologia brasileira já amadurecida, a gente tem uma força, então, para poder trocar ideia e construir esses novos modelos que estão acontecendo aí. É isso que a gente vai ver nessa fase final da disciplina, tá? Então, primeiro o impacto, né, a transição entre o grande e o pequeno, quais são os grandes impactos e como é que se começa a construir o discurso em favor da criação desses novos modelos, onde a pequena produção encontra o seu nicho, que é a produção de alimentos saudáveis, tá? É isso que a gente vai fazer na próxima etapa. Fique, então, com esse resuminho que a gente fez rápido aqui, da primeira parte da disciplina, né? Uma conversa, um bate-papo geral
a transição, a ponte da Darlene, para a gente poder fazer a nossa avaliação do dia 3, tá? Como é que vai funcionar? Vamos fazer, eu vou mandar, eu falo com vocês aqui pelo WhatsApp, né? Normalmente eu mando por e-mail, mas eu posso lançar a questão também na hora ali, né, no WhatsApp. Aí eu dou um prazo para vocês durante a aula, para que vocês respondam e me mandem por e-mail. Tá bom? Certo, rapaziada? Certo. Bom demais? Alguém tem alguma dúvida? Tem? Não? Tá bom. O 22 está chegando, rapaziada. Nós vamos nos ver, nós vamos sair ano que vem. Vocês vão ver só, nós vamos dar uma volta. Vamos ver isso que a gente está falando aqui, ali, né? Como vivenciar essa realidade aí, tá? Uma promessa de campanha minha aí. Certo? Animem-se, animem-se. Um ótimo dia para todo mundo. Precisando de mim, eu estou aqui no WhatsApp. Vou interromper essa gravação aqui e